Pai do Senhor a todos os irmãos, um bom dia. Nós estaremos através desse vídeo transmitindo aos irmãos a lição da Escola Bíblica Dominical, já que nós estamos com um decreto ao qual não podemos abrir a nossa igreja, por conta da quarentena do coronavírus. Então, estamos nos resguardando, estamos na nossa casa, então vamos usar as ferramentas que nós temos, E através desse vídeo quero estar transmitindo a lição da Escola Bíblica Dominical, que foi desse domingo agora passado. Infelizmente não consegui fazer esse vídeo no próprio domingo, mas estamos hoje, terça-feira, fazendo esse vídeo para que os irmãos também possam estar estudando a palavra, meditando. Vou procurar ser o mais breve possível. Talvez o vídeo fique muito longo, muito pesado, então eu vou dividir essa lição em 2 ou 3 vídeos. Mas eu peço que os irmãos assistam todos e estudem a palavra, Mas não é por conta que nós não podemos ir para a igreja, não é por causa disso que nós vamos deixar de estudar a palavra de Deus, amém? Então, a lição que nós vamos estudar hoje é a lição número 12, que o título da lição é Jesus, o Homem Perfeito. O texto áureo da lição está em Lucas, capítulo 2, versículo 52, que fala: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e com os homens. A verdade prática: Jesus, homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Então, basicamente, de uma forma bem resumida, para o vídeo não ficar muito grande, que nós vamos... qual que é o tema principal de hoje? Jesus é 100% homem e 100% Deus. Alguém já ouviu falar dessa frase? Jesus é 100% homem e 100% Deus? Tenho certeza que sim. Se todos não ouviram, com certeza a maioria já ouviu falar disso. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Mas eu pergunto, isso é possível? Como isso é possível? Como é possível alguém ser 100% homem e também ser 100% Deus? Isso é possível, e nós já deixamos bem claro desde o início que a natureza de Jesus, ou seja, a humanidade de Jesus, ela não é aparente. Ele não parecia ser homem, ele era homem quando esteve aqui na Terra. Ele foi homem e continua sendo homem, assim como ele era Deus e continua sendo Deus. As suas duas naturezas são perfeitas e harmônicas, elas não se chocam entre si. Por quê? Porque ele é Deus e também se fez homem, se fez carne. Por esse motivo que nós podemos ser salvos, por esse motivo que ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Por quê? Porque quando no Antigo Testamento as pessoas pecavam, e a gente pode ter em consideração o texto de Romanos 6, 23, e eu peço que qualquer dúvida que os irmãos tiver pode pausar o vídeo, pode voltar. Com base em Romanos 6, 23, nós vamos ver que a parte A, que o salário do pecado é a morte. Partindo desse raciocínio, se o salário do pecado é a morte, então quem peca tem que morrer. Isso é básico. Pecou, tem que morrer. Essa é a lei. O salário do pecado é a morte. Mas Deus, na sua misericórdia, o que ele fez? Alguém inocente paga pelo pecado do pecador. Alguém inocente. E esse alguém inocente era o animal, era o cordeiro, muitas vezes. Esse cordeiro tinha que ser perfeito, sem defeito e inocente, porque não foi ele que pecou. Então Jesus, quando se fez carne, ele adquiriu essas qualidades e ele então esteve apto a morrer em nosso lugar uma vez só. E Hebreus 4,15 vai dizer: porque não temos sumo sacerdote que não pode compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Está vendo que o nosso sumo sacerdote, ele pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele esteve sujeito às mesmas fraquezas que nós. Mas a diferença é que ele não pecou. Em tudo ele foi tentado, em tudo ele foi provado, as mesmas coisas que nós somos tentados e provados, mas a diferença é que ele não pecou. Por isso ele está apto
a morrer em nosso lugar, se sacrificar em nosso lugar e nos salvar, nos levar para o céu. Por isso que ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não for por ele, porque ele é apto, porque ele se fez carne como nós, passou as mesmas coisas que nós e também não deixou de ser Deus. Por isso ele pode ser esse sacrifício e nos salvar, nos redimir. Ele é homem por completo e Deus por completo. Ele é Deus. Nessa primeira parte do vídeo, vou dividir em alguns vídeos para não ficar muito grande, nós vamos estudar agora a humanidade. Não, perdão, a divindade dele. Nós vamos ver que ele é 100% Deus. Por que nós podemos afirmar isso? Por duas coisas principais. Porque ele é eterno e por causa dos seus atributos. Nós podemos afirmar que ele é Deus porque ele é eterno. A palavra vai dizer que em Isaías 9:6, que ele é o Pai da eternidade. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Pai da eternidade, tá vendo? Pai da eternidade. João 1, a partir do versículo 1 vai dizer: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por ele. Se nós formos em Gênesis 1:26, nós vamos ver que na criação, quando Deus criou o homem, Deus falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus, o Pai, não estava sozinho. Jesus estava com ele, então Jesus é eterno. Nós precisamos ter em mente que Jesus não passou a existir a partir do momento que ele nasceu aqui de Maria. Ele não passou a existir a partir dali, ele já existia. João Batista vai dizer que aquele que vem depois de mim tem a primazia porque era antes de mim. O que João Batista queria dizer? Que aquele que nasceu depois dele, pela carne, já existia antes do que ele. Antes dele existir, aquele que viria depois dele, que é Jesus, já existia antes disso. Então, por duas coisas nós podemos perceber claramente que Jesus, a divindade de Jesus, primeiro porque ele é eterno e Deus, o Pai, é eterno, então Jesus também é eterno. E pelos seus atributos. Separei alguns bem rápido para o vídeo não ficar muito grande, já está ficando grande. Por exemplo, em Colossenses 1, vamos pular aqui. Em Colossenses 1:16 está falando também da eternidade. Colossenses 1:16, 17, os irmãos podem conferir, está falando que ele é eterno. Todas as coisas foram criadas por causa dele, isso que está falando em Colossenses 1:16, 17. E os seus atributos, por exemplo, ele é imutável, ou seja, ele não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hebreus 13:8. Se a gente comparar com Tiago 1:17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, se Deus não muda, em Tiago 1:17, em Hebreus 13:8, Jesus também não muda, então Jesus tem o mesmo atributo que o Pai. Jesus também é onipresente, ou seja, está em todos os lugares, em vários lugares ao mesmo tempo. Mateus 18:20 fala: porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, onde tiver duas ou três ou mais pessoas reunidas no nome de Jesus, ele vai estar. Ele é onipresente. Também nós temos a passagem da tempestade, né, que Jesus está no monte, manda os discípulos atravessarem o lago, e isso era no fim da tarde, a Bíblia vai dizer. Está lá no Evangelho de Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, irmão, pode conferir. Que Jesus, isso é no fim da tarde, e aí ele manda os discípulos ir na frente e ele fica no monte orando. Quando é na madrugada, por volta das 3 da manhã, ele encontra os discípulos andando sobre as águas. Agora me diz como é possível. Os discípulos foram de barco no final da tarde e navegaram muito depois, assim, já estava muito longe dele, e ele ainda alcançou eles andando por sobre as águas. Só alguém que é onipresente, ou seja, está em vários lugares ao mesmo tempo, tem esse poder. Se Deus, o Pai, é, Jesus também é, então ele tem o mesmo atributo que o Pai. E ele também é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas.
Em Marcos, no capítulo 2, tem a passagem do paralítico, que é levado por 4 amigos para Jesus curar. Eles abrem um buraco no teto, desce pela corda. Jesus fala: perdoados estão os teus pecados. E a Bíblia diz que os fariseus, os doutores da lei, começavam a murmurar no coração, pensando: quem ele é, pensa que é, quem pode perdoar pecado é só Deus. E a Bíblia vai dizer no versículo 8 do capítulo 2 de Marcos, que Jesus, conhecendo, leu os seus pensamentos, sabia o que estava no coração, nos pensamentos dele, e falou que é mais difícil perdoar pecado ou dizer levanta e anda. Então, Jesus é onisciente. E ele também é onipotente, ele tem todo o poder. Em Apocalipse 1:8 diz: eu sou Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ou seja, tem todo o poder. Apocalipse 1:8. Nós vemos também que Jesus acalmou ventos, tempestade, Jesus ressuscitou mortos, Jesus curou doenças, Jesus perdoou pecados, Jesus multiplicou alimentos. Então ele tem poder em todas as esferas da vida, sobre a natureza, sobre a doença, sobre o corpo humano, sobre a morte, sobre os alimentos. Ele tem poder sobre tudo, então ele é todo poderoso. Então, em resumo desse tópico 1 da divindade de Jesus, nós podemos ver que ele é Jesus, ele é perfeitamente humano e é perfeitamente divino. Ou seja, ele é 100% homem, 100% Deus. Vou finalizar o vídeo agora para não ficar muito grande e nós vamos para o próximo tópico, que é a humanidade de Jesus. Qualquer dúvida que se vocês tiverem, pode pausar, voltar. Estou procurando ser o mais breve possível para o vídeo não ficar muito grande. Amém? Então Deus abençoe.